Um mistério do interior gaúcho mostrado pela primeira vez na televisão. Uma mulher que teve visões de Nossa Senhora e que teria morrido 2 vezes. O repórter Fábio Almeida visitou a casa dessa vidente e encontrou marcas deixadas há mais de 60 anos. Quando ele viu Nossa Senhora, ele não achou que era Nossa Senhora. Ela disse: tu é uma freira? E Nossa Senhora respondeu assim: sou a mãe de Jesus Nazareno. Senhor, a paz nos dá progresso. Fé, mistérios e marcas que já duram quase 70 anos. Estamos em Lajeado Paca, interior do município de Erechim, no norte do estado. Neste pequeno sítio ocorreram fenômenos inexplicáveis até hoje. Esta é Doroteia Menegon Farina, uma dona de casa. Em 1944, com 33 anos, foi desenganada por 3 médicos. Vitimada por um câncer, Doroteia teria morrido pela primeira vez. A doença levou até a morte. Ela morreu. Teve um velório de 24 horas, providenciado o caixão para fazer inteiro, e ela ressuscitou. Nos dias seguintes, Doroteia voltou a ter uma vida normal. Até que um dia, neste tanque, enquanto lavava roupas, teve uma visão. Seria apenas o primeiro contato de uma santa, que se identificou como Nossa Senhora da Cruz. Doroteia morreu em 1988, aos 76 anos. Antes da morte, pediu a construção de um santuário. Milhares de pessoas comparecem às romarias em homenagem à santa e à vidente. O local é repleto de agradecimentos. Em Erechim, ainda hoje, vivem uma das filhas de Doroteia e o homem escolhido pela vidente para continuar uma missão: guardar as mensagens da santa e cuidar do sítio, onde todas as manifestações deixaram sinais. O mais emblemático deles é esta cruz, que teria surgido no meio da grama após uma das aparições. Não tinha nada, que era campo de futebol dos meus irmãos. De manhã eles levantaram para jogar bola e viram uma cruz aí. Hoje a cruz está cercada e parece escavada. O motivo são devotos que pegam um pouco de terra e levam para casa. Mas na época, o sinal gerou desconforto e polêmica com dirigentes da Igreja Católica. E uma perseguição que durou muitas décadas. 5 vezes. Sempre a destruição foi através de uma capinação. Capinar, aí trocaram a grama, semearam trigo, aí tentaram trocar a terra. Na quarta tentativa de acabar com a cruz, um novo sinal teria surgido: uma fonte de água. O sacerdote que estava ali, ele fez a prova, destruiu a cruz, jogou milho em cima da terra, porque a vidente disse para o padre: ela vai voltar, é de Deus, ela volta. Aí o padre juntou um sabugo que os porcos tinham debulhado o milho em cima da cruz e diz assim: ó, se esse lugar é de Deus e a aparição é verdadeira, ela vai ter que me dar uma fonte de água nesse local. Ele jogou o sabugo, aonde ele caía é que está a fonte até hoje aí, gerando água. Nossa equipe teve acesso a um vídeo inédito. A fita gravada por parentes da vidente no início dos anos 80 mostra um dos dias em que ela teria avistado a santa. As datas das visões seriam marcadas. Quando eu passei lá naquela cruz, então tinha aquele vulto luminoso, e lá no meio se abriu, era ainda a mesma que tinha aparecido. Então ela disse: de hoje adiante a aparição vai ser dia 6 de janeiro, dia 11 de fevereiro, primeiro dia de quaresma, que conforme dava era o dia 3 de maio ou dia 14 de setembro. Ela tem as mãos assim, abertas, assim que nem Nossa Senhora das Graças. Casada com um agricultor chamado Artibano, Doroteia teve 8 filhos. Esta é a casa de Doroteia, uma construção antiga do início do século passado. Há mais de 20 anos não mora ninguém nessa residência. É aberta apenas para visitantes. Aqui é o quarto, o cômodo, onde ficavam Artibano e Doroteia. E também onde acontecia um fenômeno.
As mãos e os pés de Doroteia sangravam, assim como as chagas de Jesus. Apesar de não gostar de mostrar as marcas, jornais e revistas da época registraram os ferimentos. Ela ia para o quarto, deitava e não levantava. Só levantava domingo, eu agora não lembro as horas, se era 6 horas, 7 horas da manhã. Levantava como ela tivesse vindo de uma viagem maravilhosa. Segundo os relatos, os padres da época achavam que a vidente provocava os ferimentos no próprio corpo. Para provar a versão, teriam trancado e vigiado Doroteia. O bispo da época veio aí, tirou ela do convívio da família, faltava 3 dias para começar a quaresma. Ela não tinha sangramento. Levou para Passo Fundo, que a diocese era lá, engessou ela, né? Porque para ver o que aconteceria, como ela não tinha sangue jorrando ainda, começou a quaresma, no 3º dia o sangue estourou o gesso para fora. Mesmo depois de tanto tempo, ainda há um mistério que não foi revelado. Nossa Senhora da Santa Cruz teria entregue uma medalha para Doroteia. Se eu te dissesse onde ela está, eu não saberia. Ela me deixou bem claro que com o tempo a medalha vai aparecer. Ela deveria ficar exposta no santuário e muitas pessoas vão sentir o aroma dela até não chegar. Tipo de Erechim, no norte do estado. Neste pequeno sítio ocorreram fenômenos inexplicáveis até hoje. Esta é Doroteia Menegon Farina, uma dona de casa. Em 1944, com 33 anos, foi desenganada por 3 médicos. Vitimada por um câncer, Doroteia teria morrido pela primeira vez. A doença levou até a morte. Ela morreu. Teve um velório de 24 horas, providenciado o caixão para fazer inteiro e ela ressuscitou. Nos dias seguintes, Doroteia voltou a ter uma vida normal. Até que um dia, neste tanque, enquanto lavava roupas, teve uma visão. Seria apenas o primeiro contato de uma santa, que se identificou como Nossa Senhora da Cruz. Doroteia morreu em 1988, aos 76 anos. Antes da morte, pediu a construção de um santuário. Milhares de pessoas comparecem às romarias em homenagem à santa e à vidente. O local é repleto de agradecimentos. Em Erechim, ainda hoje, vivem uma das filhas de Doroteia e o homem escolhido pela vidente para continuar uma missão: guardar as mensagens da santa e cuidar do sítio, onde todas as manifestações deixaram sinais. O mais emblemático deles é esta cruz, que teria surgido no meio da grama após uma das aparições. Não tinha nada, que era campo de futebol dos meus irmãos. De manhã eles levantaram para jogar bola e viram uma cruz aí. Hoje a cruz está cercada e parece escavada. O motivo são devotos que pegam um pouco de terra e levam para casa. Mas na época, o sinal gerou desconforto e polêmica com dirigentes da Igreja Católica e uma perseguição que durou muitas décadas. 5 vezes. Sempre a destruição foi através de uma capinação. Capinar, aí trocaram a grama, semearam trigo, aí tentaram trocar a terra. Na 4ª tentativa de acabar com a cruz, um novo sinal teria surgido: uma fonte de água. O sacerdote que estava ali, ele fez a prova, destruiu a cruz, jogou milho em cima da terra, porque a vidente disse para o padre: ela vai voltar, é de Deus, ela volta. Aí o padre juntou um sabugo que os porcos tinham debulhado o milho em cima da cruz e diz assim: ó, se esse lugar é de Deus e a aparição é verdadeira, ela vai ter que me dar uma fonte de água nesse local. Ele jogou o sabugo, aonde ele caía é que está a fonte até hoje aí, jorrando água. Nossa equipe teve acesso a um vídeo inédito. A fita gravada por parentes da vidente no início dos anos 80 mostra um dos dias em que ela teria avistado a santa. As datas das visões seriam marcadas. Quando eu passei lá naquela cruz, então tinha aquele vulto luminoso. Uma das filhas de Doroteia e o homem escolhido pela vidente para continuar uma missão: guardar as mensagens da santa e cuidar do sítio, onde todas as manifestações deixaram sinais. O mais emblemático deles é esta cruz, que teria surgido no meio da grama após uma das aparições. Não tinha nada, que era campo de futebol dos meus irmãos. De manhã eles levantaram para jogar bola e viram uma cruz aí.
Hoje a cruz está cercada e parece escavada. O motivo são devotos que pegam um pouco de terra e levam para casa. Mas na época, o sinal gerou desconforto e polêmica com dirigentes da Igreja Católica e uma perseguição que durou muitas décadas. 5 vezes. Sempre a destruição foi através de uma capinação. Capinar, aí trocaram a grama, semearam trigo, aí tentaram trocar a terra. Na quarta tentativa de acabar com a cruz, um novo sinal teria surgido, uma fonte de água. O sacerdote que estava ali, ele fez a prova, destruiu a cruz, jogou milho em cima da terra, porque a vidente disse para o padre, ela vai voltar, é de Deus, ela volta. Aí o padre juntou um sabugo que os porcos tinham debulhado o milho em cima da cruz e diz assim, ó, se esse lugar é de Deus e a aparição é verdadeira, ela vai ter que me dar uma fonte de água nesse local. Ele jogou o sabugo, aonde ele caía é que está a fonte até hoje aí, gerando água. Nossa equipe teve acesso a um vídeo inédito. A fita gravada por parentes da vidente no início dos anos 80 mostra um dos dias em que ela teria avistado a santa. As datas das visões seriam marcadas. Quando eu passei lá naquela cruz, então tinha aquele vulto luminoso e lá no meio se abriu, era ainda a mesma que tinha aparecido. Então ela disse que hoje adiante a aparição vai ser dia 6 de janeiro, dia 11 de fevereiro, primeiro dia de quaresma, que conforme dava era o dia 3 de maio ou dia 14 de setembro. Tem as mãos assim, abertas, assim que nem Nossa Senhora das Graças. Casada com um agricultor chamado Artibano, Doroteia teve 8 filhos. Esta é a casa de Doroteia, uma construção antiga do início do século passado. Há mais de 20 anos não mora ninguém nessa residência, é aberta apenas para visitantes. Aqui é o quarto, o cômodo, onde ficavam Artibano e Doroteia, e também onde acontecia um fenômeno. As mãos e os pés de Doroteia sangravam, assim como as chagas de Jesus. Apesar de não gostar de mostrar as marcas, jornais e revistas da época registraram os ferimentos. Ela ia para o quarto, deitava e não levantava. Só levantava domingo, eu agora não lembro as horas, se era 6 horas, 7 horas da manhã.